Então, boa tarde para vocês. Cadê o boa tarde aí, gente? Boa tarde. Agora tá ótimo. Então, eu fiquei observando sobre a questão dos negócios digitais e como se começa a estratégia dos negócios digitais. Eu que sou administrador de empresas e consultor há 20 anos e venho numa área mais física, percebo que talvez a matriz SWOT possa ser um aliado assim fantástico para que os resultados de uma estratégia digital tenham mais eficácia no processo. Então, olha só, existem alguns parâmetros que precisam ser observados antes de se fazer qualquer estratégia. Tá? E a estratégia ela não nasce do nada, ela nasce de um ponto de vista, nasce de uma situação. Então, a análise SWOT ela já é bastante conhecida no mercado, não pelos micro e pequenos empresários que infelizmente não usam como deveria e melhoraria sobremaneira os seus resultados, com certeza. Tá? E vamos tratar aqui da análise SWOT, que vai tratar dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Alguém aqui já usou a análise SWOT? 1, 2, 3, 4. Então esse aqui é um grupo diferenciadíssimo, né? Diferenciadíssimo digital. Já usou a análise SWOT no digital de vocês para fazer estratégia? Um aqui, o outro aqui também já utilizou. Excelente, excelente, já ajuda bastante. Nós temos aqui 3, 7, 10, 14, 20 pessoas, 21 a 22 pessoas, tá? Excelente. Tá? E dessas daí, 2 utilizaram para o digital. Então vamos lá. A análise SWOT aplicada ao digital parte da seguinte forma: uma empresa, qualquer que seja ela não está fechada em si, não está enclausurada, ela está em um ambiente, assim como nós estamos aqui agora, e nós temos o ar, por exemplo, nos envolvendo. Tá? Então existe um ambiente, existe um cenário que passa por todas as empresas. E esse cenário, ele é fundamental que seja observado antes de qualquer estratégia, porque a gente não está vendo o ar, mas ele impacta na gente diretamente, né? É só faltar que a gente sabe o quanto ele é importante. Então, vejamos. Eu fiz essa ilustração para demonstrar aqui a análise de cenário. Tá? Achei esse vídeo aqui fantástico, que demonstra que existem vários elementos dentro do mercado onde sua empresa está inserida ou onde o empreendedor está inserido, porque muitas vezes no negócio digital o empreendedor não tem necessariamente um CNPJ, mas ele consegue trabalhar. Tá? E os cenários basicamente são esses: políticos, econômicos, sociocultural, tecnológico e ambiental. Eles estão aí perpassando todo o processo. Tá? Eu fiquei pensando aqui que eu pegaria como exemplo, eu queria pegar nosso amigo aqui do negócio voltado para a arquitetura, né? Como é seu nome mesmo? Tiago, me fala uma coisa, Tiago. Em relação ao cenário político, econômico, sociocultural, tecnológico, como você acredita que isso tem impactado no seu negócio? Por exemplo, alguma coisa que esteja acontecendo recente no cenário político e se isso impactou positivo ou negativamente em sua empresa? Olha, eu acho que tudo isso que você falou impacta de uma maneira ou de outra. No cenário político, por exemplo, a gente tem recentemente eleições, foi uma eleição difícil, os ânimos acirrados, faz com que as pessoas não pensem em finalizar um projeto. É lógico que tem exceções, a gente está falando de diminuição na procura por esse tipo de serviço. No digital, então, eu acredito que, pelo menos no meu negócio, apesar de ser pequeno, eu senti bastante isso. Parece que a internet fica falando só desses assuntos e acaba diminuindo. Não que as vendas não aconteçam, mas que a gente tem sim um impacto a depender desse tipo de cenário, sim. Excelente, obrigado pela sua participação. Então, por exemplo, fantástico, aí melhor do que eu pensei que seria. Então, assim como o cenário político, nós temos o econômico, nós temos o sociocultural. O econômico fala muito alto, né? Porque todos vocês aqui de negócios digitais vendem alguma coisa para o mercado. E recorrentemente esse cliente potencial, uma das objeções dele, né, que são técnicas de venda, objeções do cliente, conjunto de objeções, não tem dinheiro, né? Não tem o dinheiro para pagar. Ele está desempregado, ele faturou pouco, faturou baixo. Então, um dos problemas é não ter dinheiro. Tem tudo a ver
as questões econômicas do país, uma crise econômica no país, né? Então faz com que haja menor circulação de mercadoria. Mas o que isso tem a ver com matriz SWOT? E o que isso tem a ver com estratégia digital? Quando você for fazer uma estratégia digital, você tem que levar em consideração que essa empresa ou esse empreendedor e o negócio dele está nesse meio. E isso vai impactar, como a gente acabou de demonstrar aqui com o nosso amigo, com um negócio voltado para a arquitetura. Perfeito? Então, daí a importância de se fazer a matriz SWOT, que vai falar sobre os fatores positivos, os fatores negativos de uma empresa e as oportunidades e as ameaças. Os fatores positivos e os fatores negativos são variáveis internas da empresa. Quer dizer o quê? A empresa ela tem autossuficiência total sobre isso. Por exemplo, uma empresa pode contratar ou demitir um funcionário. Ela que decide. Pode comprar ou não uma máquina. Ela que decide. Ou tomar ou não empréstimo no banco. Ela que decide. Tá? Já a oportunidade e as ameaças são fatores externos sobre os quais ele não tem proficiência sobre isso, ele não tem domínio sobre isso. Por exemplo, ele quer tomar um empréstimo bancário, né, mas o banco não liberou o empréstimo para ele. Ele não tem o que fazer sobre isso, a não ser, isso vai se tornar um ponto fraco. Na estratégia de matriz SWOT, ele vai tentar fortalecer esse ponto fraco, transformá-lo num ponto forte, para depois ele ir buscar esse financiamento e ter um pouco mais de sucesso. E assim vai funcionando o processo. Vou dar mais aqui um exemplo. Então, por exemplo de forças de uma empresa, né? Como é que está a qualidade do serviço, como é que está a qualidade do serviço ou do seu produto, tá? Como é que está seu preço, está competitivo, tal? Então você tem um preço competitivo, então você tem uma fortaleza na sua empresa. Por outro lado, o que poderiam ser as fraquezas de uma empresa? De repente, a comunicação de uma empresa está falha. E aliás, em negócios digitais, como podemos ver aqui, desde o dia de ontem, a comunicação é um fator chave para você vender. Tá? Então, sem a copy ideal, sem aquela primeira frase de impacto, dentre outras variáveis, nada mais vai acontecer. Então, comunicação é um fator chave. Então, sua empresa tem um ponto forte ou um ponto fraco em relação à comunicação. Mas ponto forte e ponto fraco, eles em si não representam nada. Porque para o mesmo evento externo, uma empresa pode ter um ponto forte para aproveitá-lo e outra empresa do mesmo segmento, né, pode ter um ponto fraco e não aproveitá-lo. Então, quem determina o ponto forte e o ponto fraco, vou até falar aqui para a câmera, quem determina o ponto forte e o ponto fraco são as oportunidades e as ameaças. Agora sim, e é um detalhe muito importante, geralmente as pessoas começam a matriz SWOT pelos pontos fortes e pontos fracos, porque ela vem dessa forma. Mas o ideal é você começar pelas oportunidades e pelas ameaças, porque você já tem uma noção do negócio. Então, o que é que eu tenho de oportunidade nesse mercado? Isso, isso e isso. Depois, agora você volta para dentro. Para aproveitar isso, o que é que eu tenho de ponto forte? Eu tenho isso, tenho aquilo outro, tenho aquela outra situação. Poxa, então os negócios digitais cresceram bastante. Maravilha. E o que é que eu tenho de ponto forte para aproveitar essa oportunidade? Bom, eu tenho um bom caixa, eu tenho um produto interessante que pode ser um produto, pode ser um infoproduto e tal. E o que é que você tem de ponto fraco? Eu não atuo no digital. Na minha equipe não tem ninguém que atue no digital. Isso é um ponto fraco. E lá na frente a gente vai ver que isso se transforma lá em uma estratégia, depois um plano de ação e assim vai, tá? Pois bem, então, primeiro eu analiso as oportunidades e as ameaças para depois eu definir o que é ponto forte e o que é ponto fraco, tá? Na sequência do análise SWOT, essas oportunidades, essas ameaças, os pontos fortes e pontos fracos, vão dar origem às estratégias. Então, depois que a gente terminar essa explicação, você vai ver que se você passar por aqui antes de fazer uma estratégia digital, você vai ter todas as informações com mais consistência para você fazer um plano mais eficaz para o seu cliente ou para a sua própria empresa. Observe então, se lá eu falei que nós temos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças,
Eu vou agora fazer o cruzamento dessas informações. Veja só. Aqui nós temos a SWOT. Aqui nós temos os pontos fortes, aqui nós temos os pontos fracos, aqui nós temos as oportunidades e aqui nós temos as ameaças que nós encontramos no mercado. Tá? Então, uma ameaça que nós falamos aqui, por exemplo, é a política, a questão política. A Copa do Mundo também vai levar muita gente para pensar na Copa do Mundo propriamente dito e vai ser uma oportunidade para muitas empresas digitais e vai ser uma ameaça para muitas empresas digitais. Já está sendo, inclusive, oportunidade. Me fala de um produto aí bastante anunciado e provavelmente muito vendido, voltado para a Copa, que seja um produto físico ou não, que esteja vendendo muito na internet. Camiseta do Brasil. Camiseta do Brasil, caramba! Figurinha, tem impactado toda hora por esse anúncio, porque empresas digitais que têm esse como produto, elas perceberam essa oportunidade no mercado, então criaram estratégia para atacar esse mercado, ou seja, estratégia de fazer anúncio, pronto, anúncio no Facebook e Instagram, pronto. Essa é a estratégia. A estratégia tem um sinônimo da palavra como. Toda vez que você ouvir falar de estratégia é como fazer, como é que eu vou fazer isso aqui. Não é ainda a ação, é uma construção ainda, né? É uma construção metodológica, é um planejamento que você está fazendo, mas nada foi colocado em prática ainda. Você está construindo a base para quando você partir com mais assertividade. Então não chegamos ainda nem no plano estratégico digital propriamente dito. Então, se eu tenho aqui pontos fortes e oportunidades, eu faço um cruzamento entre essas duas partes para saber como eu posso aproveitar essas oportunidades a partir dos meus pontos fortes. Eu também faço um outro cruzamento para cá, que se eu tenho ameaças, eu vou usar meus pontos fortes para saber como eu neutralizo ameaças no mercado, tá? Me fala uma outra ameaça no mercado para produtos digitais. Uma ameaça básica, padrão. VM do Facebook. Como? VM do Facebook. Caramba, né? VM do Facebook, o bloqueio do Instagram. Isso é uma ameaça louca no mercado digital, né? Como vimos aqui. E o que fazer para poder você combater isso aqui, você usar ponto forte para combater essa ameaça? Por exemplo, eu tenho um produto digital, mas eu não tenho um gestor de tráfego. Na realidade, eu tenho um ponto fraco nesse aspecto. Eu tenho um ponto fraco. Mas se eu tenho um produto digital, e tenho um Flávio da Green Mentor, que é o cara fera que entende bastante desse assunto, caramba, boa parte dos meus problemas estão resolvidos, porque ele vai usar agora a inteligência, o know-how que ele tem em tráfego, para neutralizar essa ameaça que é a que vem dos bloqueios a partir do Facebook, entende? Já a outra empresa que não tem um gestor de tráfego, ela está sujeita a morrer na praia, digamos assim, porque tem uma ameaça forte que pode inviabilizar todo o negócio dela, toda a tentativa que ela tem de fazer. Então, o que ela vai fazer? Criar uma estratégia para sair dessa situação de ponto fraco e transformar isso num ponto forte. Tá? O que é que essa empresa pode fazer que não tem um gestor de tráfego para tratar dessa questão de bloqueios, para se tornar um ponto forte e sair dessa situação, dessa berlinda? Contratar o Flávio. Contratar o Flávio, tá? Tem nossa amiga aqui também que é gestora de tráfego. Contratar a Bianca. Então vou contratar uma pessoa que entenda de tráfego, vou contratar uma empresa que tenha de tráfego. Não, mas eu não quero contratar nem empresa, nem uma outra pessoa. Eu faço o quê? Vou participar de um curso, eu vou aprender esse negócio, tá? Eu vou aprender esse negócio. E eu não aconselho a nenhum leigo tentar aprender tudo. Comece com alguém que já saiba, porque é muita informação, gente, tá? E assim eu tenho outra situação que é, eu tenho um ponto fraco e tenho uma oportunidade. Eu não posso aproveitar essa oportunidade porque eu tenho um ponto fraco. Então eu preciso resolver essa questão. Isso tudo
vai criar as estratégias ofensivas, estratégia de reforço, estratégia de confronto e estratégias defensivas. Nós criamos só estratégias, não partimos nem ainda para a estratégia digital. Criamos estratégia do negócio propriamente dito. Agora, se você tem essas informações, pontos fortes de uma empresa ou de um negócio digital, pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e ameaças, você cruzou eles e criou as estratégias ofensivas de reforço, de confronto e as defensivas. Então você já sabe também como está se comportando o mercado em relação ao cenário. Observe que você tem tudo agora na mão, tá? Então, a minha sugestão é que agora eu vou conseguir fazer uma estratégia digital, tá? Com muito mais eficiência, que aqui tem um exemplo de uma estratégia digital, que é esse catatal de informações de um outro planeta, que é o planeta digital, que foge de tudo que a gente já viu antes no físico, tá? E ali nós temos um outro exemplo de estratégia digital que pode ser aplicada. Agora você imagine que aquela estratégia e essa estratégia tenha essa base de informação para você tomar as decisões. O outro passo é fazer o plano de ação. Agora sim, eu parto com um plano de ação, sabendo exatamente como é que está o cenário, sabendo exatamente o que é que eu tenho de fortaleza, o que é que eu tenho de fraqueza que eu preciso melhorar, que oportunidades existem aqui para a gente atacar, né, de maneira cirúrgica, que ameaças eu tenho para me proteger do mercado. Agora sim eu tenho essa noção. E aí parto para a estratégia digital, o plano de marketing digital com eficiência e eficácia. Perguntas? Sempre tem uma. Eu não entendi como se relacionou os pontos fracos às ameaças. Fala aqui, por gentileza. Os fracos às... Eu não entendi como se relacionou ali em X, ali, os pontos fracos, por exemplo, às oportunidades, aquilo ali? É, né? Ponto fraco, claro. É oportunidade, é? É isso aí. É isso. Por exemplo. Aliás, me diga aí qual é mesmo o seu negócio? Cannabis. Cannabis. Quanto que de cannabis? Tá, óleo de cannabis? Não, o que a gente oferece é a assistência, a jornada do usuário para conseguir o seu objetivo terapêutico usando a cannabis. Maravilha. Facilitar a vida do usuário. Excelente. Um exemplo que foge de todos que a gente já falou e foge bastante da curva. Mas pergunto eu, e você já diz daí mesmo, tá? Pergunto eu, e você já diz daí mesmo. Que oportunidade você está vendo hoje no mercado para o usuário da cannabis como terapia? A oportunidade para o usuário é que ele pode se liberar de um monte de medicamento alopático que no longo prazo faz mal para ele. Então ele pode usar a cannabis que não faz mal para trabalhar esses problemas, para tratar essas condições. Então poderíamos dizer que existe uma demanda grande de pessoas precisando do seu serviço para que ela possa utilizar e fazer melhor uso da cannabis e seus derivados? Tem uma grande oportunidade? Tem, bastante. Cada vez mais, cada dia mais aumenta o número de pessoas buscando essa solução. E vou perguntar logo daqui, que eu falo um pouco mais alto, pergunto a você. Se tem grande oportunidade, por que é que você não tem, que não está podendo aproveitar bem essa oportunidade? O que é que você tem de ponto fraco? Essa é a grande questão, tá? Fala aí pra gente, o que é que você tem de ponto fraco? O alcance a esses usuários, porque o beta me bloqueia de tudo que é lugar, eu não consigo chegar no público novo, fresco. Então você tem um ponto fraco que é o alcance dos usuários, você não consegue chegar até ele. Tem uma oportunidade que tem muito usuário, né? Então aquele pescador que está num local onde tem muito peixe, mas ele não tem anzol, ele não tem rede para pescar, e ele fica assim, caramba, como é que eu vou pegar esse peixe? Tenta pegar na mão e aí não complica um pouquinho, tá? Como você acredita que pode resolver esse problema? Como? Eu tenho que criar outra VM do Meta.
Uma por semana. Participar do Green Mentor Mão na Massa, Aí tá. para entender, tá? Então, poxa, como é que eu posso resolver isso? Me capacitando, entendendo melhor como funcionam os públicos, para depois criar uma ação. Bom, mas digamos que vocês, já terminamos o nosso trabalho aqui com o Green Mentoring, já é o final do dia, você já tem uma noção bem clara de como você vai poder atingir esse público, tá? E me fala de uma ação que você vai fazer quando sair daqui para atingir esse público e começar a resolver esse problema. Uma ação. Olha, também entre ver o DM do Facebook lá. Ação prática. Acho que nós vamos ligar pro Google, né? Uma ação prática para resolver esse problema da falta do anzol, né? Criar a conta DM Do Facebook, criar outras contas DM do Facebook, é isso que a gente pensou. Então, para resolver o problema, né, ele vai criar uma BM no Facebook, vai anunciar no Facebook. Tá? Essa é a ação. Bom, então temos um modelo chamado 5W2H. É um modelo muito conhecido de formação de plano de ação. Responde a pergunta: por que, quem, como, quando, onde, porquê e quanto custa. Basicamente, você tem uma ação completa aí. Então, nesse momento, por quê? Criar uma BM no Facebook. Por que isso é importante? Ora, é importante para que eu tenha mais leads, para que eu tenha mais clientes. Como eu vou fazer isso? É você mesmo que vai criar ou você vai contratar alguém que vai criar para você? Ah, quando eu vou fazer isso? Olha, isso aí tem que estar pronto entre o dia 10 e o dia 22 de dezembro. Oh, quando? Maravilha! Quem vai ser o responsável por essa ação? Olha, nós somos 2 aqui, mas nós temos uma grande equipe. Quem dessa equipe vai ser o responsável? Essa parte é imprescindível. Porque se deixa solto, quando você vai cobrar, não foi você que ficou de fazer, fulano? Não, Maria que disse que ia fazer e fica no jogo de empurra e ninguém fez. Então, quando define a pessoa que é cobrada por aquilo e tal, mesmo que ela não saiba fazer, mas ela é responsável por encontrar quem sabe para resolver o problema. Aí está na mão dela. E finalmente, quanto vai custar essa ação? Então você tem um plano de ação completo dentro do processo. E aí você entrou na estratégia de marketing digital de voadora, porque você tem tudo, você analisou tudo antes para poder chegar a esse final. E assim eu termino aqui minha palestra para vocês e fico muito feliz pela oportunidade.